Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League mais uma vez, com a notícia de agora, na verdade. Claro que o agora depende de quando você estiver vendo o vídeo, mas a notícia saiu na manhã dessa quinta-feira, acabou de sair, tô gravando o vídeo logo em seguida, então ainda tem muita coisa para sair em relação à repercussão disso, em relação aos próprios comentários das partes envolvidas, tentando esclarecer um pouco mais os desdobramentos disso, mas o fato é que aquela proposta bilionária, na verdade a proposta não era bilionária em si, mas a proposta era de transformar o Newcastle no mais novo bilionário do futebol mundial. Essa proposta foi retirada. Então a compra do Newcastle tá cancelada. Não vai mais para frente e é algo que vinha se arrastando muito. Aliás, o argumento utilizado pelo próprio fundo árabe, saudita no caso, né? O próprio argumento foi de que o processo estava se arrastando demais, as coisas não chegavam a uma conclusão, e a gente sabe que várias partes dessa discussão eram partes bem sérias, bem complexas, bem difíceis mesmo de chegar a uma decisão, então o próprio grupo resolveu retirar essa proposta, essa oferta de compra. Quero saber de vocês aqui nos comentários, aliás, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, participe aí nos comentários, curta o vídeo, ative o sininho. Eu quero saber de vocês se foi a melhor solução, no fim das contas, para o Newcastle, se o Newcastle tinha que estar animado com a compra. Eu vou falar um pouco mais sobre os motivos de toda essa confusão, mas o tamanho do problema que é para o torcedor do Newcastle, que de certa forma sonhava com ambições bilionárias no mercado, e volta à dura realidade de ter o Mike Ashley como dono, né? Porque pior do que não virar um novo rico é olhar para dentro do clube e enxergar um cara que o torcedor está tentando combater há tantos anos, né? Já que ele é um grande inimigo, um vilão do torcedor do Newcastle na gestão do clube nesses últimos anos. Então tem esse problema que acaba sendo meio duplo, né? Talvez o maior problema para o clube nem seja a compra não acontecer com esses novos donos. Talvez o problema seja olhar e perceber que o velho dono continua lá. Então volta aquela estaca zero na tentativa de negociar o clube, de tentar passar para as mãos de outras pessoas. Agora, por que isso deu tanta confusão, né? Vamos lá, vamos tentar pegar algumas partes aqui e resumir um pouco disso. O que acontecia era, a proposta foi feita por um fundo público de investimento saudita, mas que é controlado, tem a gestão com a família real, né, com o príncipe herdeiro saudita, que era o comandante disso, quem estava por trás dessa operação, ou da maior parte desse valor e dessa operação de tentar comprar o Newcastle. Ok, até aí você pode pensar, beleza, a Inglaterra é bem aberta em relação a isso e tem vários donos de tudo quanto é parte do mundo. Isso é verdade, e isso é um aspecto que é sempre importante. Qual é a barreira, né? A Inglaterra, a Premier League, não tem um parâmetro moral dos mais altos para avaliar o que tá certo, o que tá errado, qual é o limite para um proprietário que chega ou para um cara que chega querendo comprar um clube. Tem vários casos extremamente discutíveis ao longo da história. A Inglaterra tem uma postura que é de ser muito aberta ao dinheiro que possa vir de fora para fortalecer o futebol inglês. E isso muitas vezes acaba esbarrando em alguns aspectos morais. E a gente já viu várias conduções desastrosas de clubes ao longo das últimas décadas. Também vimos clubes que funcionaram muito bem dessa forma, que conseguiram dar saltos importantes. E aí, tendo ou não questionamentos sobre origem de dinheiro, sobre se é algo limpo ou não, mas na maior parte das vezes sem grande comprovação por trás de algumas acusações. Mas enfim, então a gente sabe que a Inglaterra carrega uma bagagem por trás do futebol inglês, rico, organizado e tudo, carrega uma bagagem de pouco parâmetro, de pouco embasamento moral para você poder falar alguma coisa sobre os outros. Porque é mole você chegar e falar, você está falando do meu caso, mas e o outro? E aquele? E aquele? Só que nesse caso, a situação ficava mais complexa ainda, porque não era só o fato de ser um investimento vindo de um governo saudita que hoje tem diversos problemas e acusações, inclusive de violações de direitos humanos, várias questões muito graves hoje em dia. Então, o clube, de certa forma, poderia ser usado, e certamente a ideia era essa também, como uma espécie de limpeza da imagem do governo. Então, se o governo está com a imagem manchada no mundo inteiro pelas atitudes que toma, pelos absurdos que promove, administrar um clube de futebol acaba sendo, numa liga midiática global como é a Premier League, acaba sendo uma ótima forma de mostrar, tem um clube agora cheio da grana, vai contratar um monte de jogador estrela, vai fazer com que esse clube vire um clube relevante do ponto de vista de disputa de títulos. A gente sabe que historicamente o Newcastle tem muita relevância nacional, mas já há muitos anos sem conseguir competir na parte de cima, então seria um resgate de um clube tradicional, seria de repente com ambição e com o dinheiro, né, porque aí ó,
a quantidade de dinheiro é altíssima, colocaria o Newcastle, dependendo de qual seria o aporte mesmo, mas colocaria entre as principais potências econômicas do futebol mundial, e aí você poderia ter o Newcastle disputando título, disputando Champions, coisas do tipo. Claro que isso de uma forma muito vaga ainda, né? Porque não existia exatamente um plano tão bem definido. Inclusive, parte do argumento, eu falei sobre o consórcio, né, ter tirado a proposta, falando que a história estava se prolongando, se arrastando muito, e outra parte do argumento foi: inclusive, isso está atrapalhando os nossos planos, porque a gente já imaginava nessa época ter como direcionar quais seriam os investimentos, botar para funcionar o planejamento. Lembrando que essa é uma história que se arrasta há 16, 17 semanas, desde quando surgiu esse papo de que o Newcastle seria comprado, então são 4 meses basicamente aí dessa novela se arrastando. Ok, falei sobre a questão das violações dos direitos humanos, a Anistia Internacional chegou a enviar carta fazendo um apelo para que a Inglaterra e a Premier League se sensibilizassem com o tamanho do problema que essas partes estariam validando de certa forma ao aceitar que o dinheiro entrasse ali desse jeito. Só que a questão ia mais além também, porque tem uma questão de um conflito que esbarra em aspectos comerciais muito delicados. Existe uma questão diplomática muito grave, uma tensão diplomática muito grande entre Catar e Arábia Saudita. Hoje o Catar é um dos principais parceiros, não o Catar em si, mas uma empresa do Catar, importante do Catar, que é a ABN, é um dos principais parceiros da Premier League do ponto de vista de direitos de transmissão. E a gente sabe que os direitos de transmissão fazem parte ou formam uma parcela muito grande das receitas das principais ligas, e na Premier League não é diferente. Então, se a ABN é uma detentora de direitos que paga uma grana muito grande para ter o direito de transmitir, obviamente que ela tem uma parte desse poder aí de influenciar. Mas por que isso viraria algo relevante? Não era só pela tensão diplomática em si, e sim pelo suposto envolvimento da Arábia Saudita no esquema de pirataria para enfraquecer os direitos de transmissão da empresa do Catar. Então, vai muito além, né? São questões extremamente complexas, porque aí a gente está falando de um governo que tem violações de direitos humanos, que está aí envolvido em questões de tortura, de assassinatos, assassinatos até a membros de imprensa também, ou seja, violações também à liberdade de imprensa nesse caso. Então, tem todos esses aspectos humanos mesmo e questões morais, e tem também a questão comercial, porque aí você passa a interferir diretamente na balança da liga. Você tem um parceiro comercial, que é quem transmite seus jogos, sendo boicotado, tendo uma armação contra ele, supostamente com o envolvimento da Arábia Saudita, que nega a participação nisso. Então, também não vou ficar aqui falando, fez, não fez, não é meu papel e eu nem tenho informação suficiente para isso. O que a gente tem são as acusações e as diferentes versões e posicionamentos sobre isso. Mas já deu para ter uma ideia do quão complexo é o tema, né? E de quanta coisa envolvia essa compra do Newcastle. Então, eu falei sobre questões diplomáticas, sobre questões de direitos humanos, sobre a questão do clube ser usado como uma ferramenta para limpar a barra e limpar parte da imagem de um governo que tem várias sujeiras por trás. E aí, por fim, a gente entra na questão das próprias especulações em si. Todo mundo adora especulação, né? Eu preciso dizer que eu já curti um pouco mais, hoje em dia eu não curto muito não, mas sei que muita gente adora coisa de especulação, de quem vai para tal lugar, dá para contratar quem. A compra nem aconteceu e já tinha uma lista enorme de jogadores que iam pro Newcastle. Griezmann, Coutinho, não sei o quê. E nunca deu pra imaginar ou pra levar nada disso a sério, porque essa compra nunca se concretizou. E pelo jeito, agora não se concretizará mais. Então, o que a gente tem hoje é a volta à realidade. Há uma realidade de Newcastle que teve uma temporada até melhor do que eu imaginava, pelo que poderia ser o risco de abrir mão do Rafa Benítez, né? De perder o Rafa Benítez, na verdade, não foi abrir mão, mas foi perder o Rafa Benítez. A aposta no Steve Bruce, algumas contratações que acabaram funcionando muito bem, né? O Saint-Maximin é um exemplo disso, outras não. O Joelinton foi uma decepção nessa primeira temporada dele na Premier League, mas o Newcastle, como time, como competidor, foi competitivo. Muito distante do que alguns já imaginavam nesses últimos meses, quando começavam a projetar toda essa grana, esse rio de dinheiro que poderia chegar para a Premier League, no nome ali do Newcastle, que é também de uma área, e aí eu tenho certeza que muita gente aqui assiste, se interessa pela série do Sunderland, né, a série da Netflix, que mostra um drama enorme do clube, e o próprio início da série ressalta essa questão
econômica regional ali, né? E o Sunderland é o maior rival do Newcastle, os dois estão ali no nordeste da Inglaterra, região norte do país, e é uma região que tem sofrido muito nos últimos anos, e já nas últimas décadas, na verdade, com uma mudança no cenário socioeconômico mesmo do país, que tem muito a ver, é uma região muito forte historicamente pela questão industrial, e à medida em que o mundo foi mudando, o dinheiro foi saindo dessa região, e passou a ser uma região que sofre mais. Então a chegada de um aporte enorme financeiro também representava a chance de recolocar essa região no mapa a partir do futebol, do ponto de vista do Newcastle, enquanto o Sunderland está lá sofrendo, o grande rival, sofrendo muito mais, mas o Newcastle também tendo seus problemas nos últimos anos. Então, tentando entender o ponto de vista do torcedor, a aprovação à ideia da compra, da venda no caso, era grande. Primeiro, estava se livrando do proprietário que ninguém gosta. Segundo, é dinheiro chegando para uma região, não exatamente para a região, mas para o clube da região, o que significaria também dar uma reanimada, né? Levantar o ânimo da população dessa região, da parte do torcedor. Terceiro, a possibilidade do torcedor olhar para o seu time que tem sofrido nos últimos anos, com rebaixamento, com volta, com dificuldade, com uma realidade de se manter na elite, de repente passar a ser um dos mais ricos, poder ter os melhores jogadores. Então isso acabou comprando essa aceitação. Comprando entre aspas, né? Porque aí vai muito da cabeça de cada um. Também não tô aqui para julgar quem acha correto, quem não acha, aí vai da cabeça de cada um. Mas o que existia era uma empolgação de boa parte da torcida, uma outra parcela, mas pelo menos nas pesquisas que eu vi, a aprovação era muito mais do que a reprovação por parte dessa espécie de compra, e muitas vezes o argumento era o que eu citei antes, a coisa do, mas vão reclamar disso só agora que que o meu clube vai sair se dando bem, que eu vou poder fazer a festa em cima do dinheiro que vem de fora, por que vocês não arrumaram esse questionamento antes? E ok, até é um argumento legítimo. Só não invalida os questionamentos em relação ao que estava por trás do dinheiro que chegaria ao Newcastle. Enfim, é um tema muito amplo, porque vai muito além do jogo em si, esbarra em questões de relações internacionais, esbarra em questões econômicas, esbarra em questões humanitárias. É muito grande realmente esse assunto. O fato é que hoje, pelo menos neste momento, a notícia de agora é de que a oferta de compra foi retirada, portanto o Newcastle não vai ser vendido agora, mas provavelmente segue aí em busca de compradores. Dificilmente com esse poder financeiro, dificilmente com essa capacidade de transformar o clube, mesmo que para isso também pudesse transformar e manchar em parte a história do clube, que é uma longa história, mas pelo menos a parte recente da história, da imagem do clube também. Quero saber de vocês, porque sei que esse é um assunto que gera opiniões das mais diversas. Comentem aqui embaixo, deixem a inscrição no canal, a curtida no vídeo. Um abraço e até a próxima.